os abençoados ou os não abençoados. O Salmo fala dos dois. Primeiro versículo, vamos lá então. Primeiro versículo diz assim: bem-aventurado, diga bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é Macários no grego, diga Macários. Tá bom? Se quiser colocar o nome do seu filho de Macários, é um bom nome, Macários, que quer dizer abençoado, mais que felizes, bem-aventurado, tá ok? Então, bem-aventurado, vamos lá, volta para a Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Na sua Bíblia não aparece a palavra bem-aventurado várias vezes, mas é isso que significa. Bem-aventurado, aí começa: o homem que não anda no conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não se assenta. Homem ou mulher aqui? Aqui é o humano ser. Bem-aventurado o humano ser. Abençoado o humano ser que, número 1, não anda no conselhos, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, verso 2, antes o seu prazer, o prazer do homem abençoado, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, o abençoado, é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. 4, versículo 4, os ímpios não são assim, os não abençoados não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, que o vento sopra para onde quer. Por isso, os perversos, outra palavra dos não abençoados, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Então nós temos aqui os abençoados e os não abençoados. Os abençoados não o quê? Não ouve conselho dos ímpios. Os abençoados, segundo, não para, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, os abençoados não se assenta, se associa na roda dos escarnecedores. 3 não para os abençoados. Tudo bem até aqui, irmãos? 3 nãos. Não ouve, então diga, tudo começa com ouvir. Diga isso, irmão, tudo começa com ouvir. Então presta atenção, abençoado. Quantos abençoados nós temos aqui? Todos, né? Glória a Deus. Então perceba que os abençoados não dá ouvido para os ímpios. O que é o ímpio? É o ser humano de outra mentalidade, outra crença, outro crer, outra fé. Não crê no Papai Celestial. Então não dê ouvidos, porque tudo começa com o ouvido, gente. Nós estamos passando, a gente ouve, então a gente para, a gente acaba se assentando, e aí começa a não abençoar, o não abençoado. Então os abençoados, 3 nãos, porque os abençoados também é não ouve, não para, não se associa. Isso tem que ficar claro, abençoados. Mas os não abençoados, 3 sims. Diga 3 sims para os não abençoados. 3 sims, sim. Os não abençoados, sim, eles ouvem o conselho dos ímpios. Sim, eles ouvem.
Os não abençoados, sim, eles param no caminho dos pecadores. Os não abençoados, sim, eles se associam com os escarnecedores. Definir para vocês aqui, os ímpios é de outra mentalidade. Pecadores são aqueles cujo alvo, porque a palavra pecar, a palavra pecado, lá no grego é hamartia. Diga hamartia. Se você não sair daqui abençoado, pelo menos não fala no grego, você sabe. Pelo menos uma palavrinha você aprendeu. A palavra hamartia quer dizer errar o alvo. Então pecadores não é alguém que transgrediu, não é alguém que cometeu um erro, não é só isso, meu irmão. É alguém cujo alvo está equivocado. É hamartia. Então não parar no caminho dos pecadores é não parar com gente que não tem o alvo que seja o Pai. E escarnecedores são os desrespeitosos. Os escarnecedores são os que fazem pouco caso, ignoram, pisam na orientação do Senhor. Dizem que isso aqui é coisa de maluco, dizem que isso aqui é coisa de doido, e não é. É coisa de quem crê. Então, os não abençoados, 3 sims para os não abençoados. Eles ouvem o conselho dos ímpios, eles param no caminho dos pecadores, e eles se associam, se assentam na roda dos escarnecedores. Um conselho antigo fala assim, olha bem, um conselho do seu pai, talvez da sua mãe, do seu avô, quem sabe seu bisavô, foi o seguinte: me diga com quem você anda, e eu digo quem você. Os antigos falavam isso, mas nem é Bíblia só, o seu avô falava isso. Me diga com quem você anda, que eu falo quem você é. Então o que é que você anda ouvindo, abençoado? Resolva isso. Uma frase que fala-se que quem disse foi o Martin Luther King, mas não foi ele, foi um alemão, Edmund Clark, que falou a seguinte frase. Ele teria falado essa frase aqui, ó: o que mais me abala não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Mas é isso, enquanto nós, os abençoados, nos calarmos, os ímpios prosperam. Os abençoados precisam falar. Porque enquanto a gente não fala, os ímpios estão falando e estão enganando. Uma outra frase: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. O reformador Lutero: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Irmãos, não é isso aqui? Por que nós não aprendemos? Os abençoados, você pode impedir falando, se comunicando, se manifestando, mas você não fala, ainda permite que fale com você, você vai ser um não abençoado. Então o abençoado não anda em conselhos, não ouve bobagens, meus irmãos. E hoje com a internet, com as redes sociais, você tem que aprender a botar um filtro grande. Coloque um filtro, meu irmão. Para de ouvir bobagens, para de ouvir coisas que não te elencam, te elevam, te fortalecem. Abençoados ouve coisas que abençoam. Hoje muitos cristãos são muristas, gente. O único ser na terra que não devia ser murista seria a gente. Porque nós, os cristãos, não somos da direita, nem da esquerda. De onde nós somos? De onde os cristãos são? Do alto, gente. Do alto. Nós somos do alto. Colossenses capítulo 3. Nós olhamos para o alto. Colossenses 3, versículo 1 a seguir. Olhamos para o alto. Nós não olhamos para a esquerda. A esquerda tem coisas boas na esquerda, tem, e tem coisas boas na direita, tem, mas tem muita porcaria na esquerda e muita porcaria na direita. Mas eu olho para cima. Tudo que é bom na esquerda, tudo que é bom na direita, pode ter certeza, de alguma forma veio do Evangelho. Veio do Evangelho. Então você pode se manifestar como abençoado. Para de ouvir lorotas. Não permitam que fale com você bobagens. Se começou a conversar e a primeira sílaba da palavra você percebeu que é estranho? É estranho. Eu preguei esses dias nas manhãs proféticas. Se tem cara de maligno, está cheirando malignidade, é maligno, meu irmão. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo.
Então os abençoados é não, 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 não ouve, não para e não se associa. Os não abençoados são sim, sim, eles ouvem. Os não abençoados sim, eles param. Os não abençoados sim, eles se associam. Agora, os abençoados, versículo 2: os abençoados, antes o seu prazer está na lei. Está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer está na lei do Senhor. Abra sua Bíblia então lá na primeira carta de Pedro, vai lá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à palavra, à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros, vocês foram regenerados. Verso 23, é essa aqui: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus. Quem foi, olha para mim aqui, quem foi gerado na palavra, só quer saber de coisas da palavra, porque é pela palavra que você foi gerado, então tem que ser pela palavra que você anda, então você tem que amar a palavra. Assim são os justos, o seu prazer está na lei do Senhor. Vocês, verso 23, vocês foram regenerados, quer dizer, outra vez gerados. Diga outra vez: eu fui gerado. Todas as vezes que você se expõe à palavra revelada, iluminada, você é de novo fortalecido. Por isso o Salmo fala: antes o seu prazer. Diga prazer. Diga prazer. Vida, prazer é vida, gente. É viçosidade. É viçosidade interior. É paz, é força, é vigor interior. O prazer, a vida está na palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra. Como é que Ele cria hoje as coisas novas? Pela palavra. Como é que Deus vai criar uma vida abençoada para você, meu irmão? Como? Pela palavra. Como é que Deus vai abençoar você, querido? Como é que Deus vai abençoar você? Meus irmãos, saia dessa mentalidade dos milagres humanos, irmãos. Saia dessa mentalidade das ortodoxias religiosas. Saia dessa mentalidade das associações, dos socorros de caridade. Saia dessa mentalidade. Isso são coisinhas mínimas. A revelação é mais importante. Revelação é mais importante. Nós andamos na revelação, queridos. Nós andamos na revelação. Senão não tem poder. Jesus causou pânico no tempo dele. Olha para mim aqui, Jesus causou pânico, porque Jesus andava na revelação. Os ortodoxos, que é ortodoxo? Aquelas pessoas do caminho certo, do ensino correto. Os ortodoxos se firmavam em Jesus, mas Jesus nunca foi ortodoxo. Os da caridade também se apoiavam em Jesus. Os da caridade e os dos sinais e prodígios também apoiavam em Jesus, mas Jesus mesmo não pregava nada disso. Jesus andava na revelação, irmãos. Porque se alguém quer um Jesus ortodoxo, tem. Ele veio para cumprir a palavra. Ele disse: eu vim para cumprir a profecia. Ele falou isso. Se algumas pessoas querem um Jesus carismático, que faz um monte de boas obras e boas ações, ele multiplicou pães para a multidão, mas ele nunca ligou para isso. Uma vez o Judas falou assim: poderia pegar esse dinheiro e comprar pão para os pobres. Ele falou: não, senhor Judas, é para mim, esse perfume caríssimo é para mim. Ele não era esse cara assim, todo carismático e caridoso, não. Aí as pessoas dos sinais e prodígios gostam porque Jesus fazia sinais e prodígios. Ele também não ligou. Ele falou assim: um sinal eu vou dar para vocês. Um sinal eu vou dar para vocês. Não é nenhum milagre, não. Eu vou dar para vocês a pregação do profeta Jonas. Entenderam?
Nós precisamos redescobrir a palavra, precisamos redescobrir a revelação. O que é a revelação? Aquilo que grita no seu interior, mesmo que você não entenda nada, mesmo que os seus neurônios não façam a junção de uma coisa com a outra, alguma coisa bate no seu interior e mexe com o seu interior. Isso é revelação, isso é iluminação, porque você pode entender tudo e não ter poder para praticar. O apóstolo Paulo, antes de ser um cristão, era um ortodoxo. Era um ortodoxo, poderoso ortodoxo. O nosso irmão Cornélio, ele era um místico, ele era um carismático, antes de se converter, já era um carismático, ele já era um ortodoxo. O Simeão, lá de Atos capítulo 8, ele era um pentecostal, antes de se converter, já era um pentecostal, antes de se converter, mas quando encontrou Jesus na palavra, tudo mudou. O Saulo deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. O Simão, que tinha visto o anjo, agora viu a palavra encarnada. E o Simeão agora largou a feitiçaria. Porque é a palavra revelada que faz diferença. Então vocês foram gerados, regenerados, não de uma semente perecível, não de informação teológica, irmão, não de informação filosófica, vocês foram gerados de uma semente viva, da voz de Deus, não de semente perecível, mas vocês foram gerados por uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Porque toda a humanidade, verso 24, porque toda a humanidade é como a relva. Toda a humanidade é como a relva, uma erva, uma alface. É como a relva, e toda a glória do homem é como a flor da relva. A relva murcha, cai a flor. Toda a humanidade é como a relva, que uma hora vai murchar e acabar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os abençoados dão ouvido à palavra. Os abençoados ouvem a palavra, eles não dão ouvido a conselhos de ímpios. Então antes o seu prazer está na lei. Eu voltei para Salmos agora, volta para Salmos agora. Salmo 1, versículo 3, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os abençoados, gente, os abençoados têm o seu prazer na lei. Olha para mim aqui, ele se relaxa na lei, ele se solta na palavra. Não importa se vão puxar minha orelha hoje. Coloca a mão na sua orelha. Vai, coloca a mão na orelha. Fala: Senhor Deus, eu não ligo se o Senhor me puxar a orelha. Se abraça agora. Fala: Senhor Deus, eu não me importo se o Senhor me abraçar hoje. Diga: eis-me aqui, Senhor. O abençoado tem seu prazer na lei do Senhor, na voz do Senhor. Não é na instituição religiosa. O abençoado tem o seu prazer na lei do Senhor. Está com problema em casa? Onde está o seu prazer? Você está com dificuldade familiar? Aonde está seu prazer? Resolva isso hoje, irmão. Resolva isso agora. Está passando por dificuldades, uma ventania, uma tempestade? Só resolva hoje aonde está o seu prazer. Aonde está o seu prazer? Porque o abençoado, verso 2, antes o seu prazer está na palavra, na orientação, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite, vem, olha para mim, não é isso aqui, ó. Não é de dia até chegar à noite, não é isso. O que é de dia e de noite? Se tudo está claro, meu alvo é a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. E se tudo está escuro? E se tudo estiver em trevas? Qual é o seu prazer? Ai, diabo, tem diabo aqui, é isso? Ai, capeta, 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 é isso, irmãos? Se tudo estiver escuro, o meu prazer está na lei do Senhor. Vocês já leram o Salmo 23? Acho que vocês já leram. O Senhor é o meu e nada me... É? Quem é o sacrifício na mesa do Senhor é meu pastor? Vocês leram Salmo 23 com outros ouvidos, não do abençoado. Sabe quem é o pão na mesa do pastor?
Levanta suas duas mãos. Diga eu. Nunca leram o Salmo 23 assim, né? E você nunca vai ouvir, ninguém vai falar isso para você. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Pensa no cordeirinho, pensa no leitãozinho na mesa. O que você põe na cabeça do leitãozinho? Um óleo, um azeite. Ninguém lê assim, né? Ninguém lê o Salmo 23 assim, né, meu irmão? Todo mundo leu o Salmo 23 para mim, me dá, danoninho, dá, né? É essa coisa aí, né, irmão? Não é isso? Porque o abençoado, não importa se tem inimigo ou não, o abençoado, não importa se é de dia ou de noite, o alvo dele é receber a instrução. Você pode estar no seu carro, meu irmão, você não tem que estar com a Bíblia aberta, não precisa ter a Bíblia aberta, irmão. Você está no seu carro dirigindo, de repente você pensa num texto da palavra, e de repente aquele texto se abre, e você fala: glória a Deus, eu entendi, que maravilha. Porque muitas vezes nós só pegamos a revelação quando o Senhor se retira. Lá estavam os dois discípulos, no caminho de Emaús, encontraram com Jesus, se assentaram à mesa, conversa vai, conversa vem, eles não sabiam que era Jesus, e conversa vai, conversa vem, eles não sabiam, Puf, Jesus desapareceu. Quando Jesus desapareceu, eles olharam um para o outro para um, e falaram: era o Senhor o tempo todo. Muitas vezes você vai estar numa fila de banco, às vezes com um montão de problema em casa, está na fila do banco, ou na fila de sabe o quê, de repente uma palavra do Senhor se abre para você. Os abençoados têm prazer na lei do Senhor. Se é de dia, é tudo claro, tudo a mil maravilha, está na viagem, está bom, maravilha, mas se for de noite, trevas, escuro, meu prazer é o Senhor. Irmão, meu irmão, acorda, abençoado. Onde está o seu prazer em abençoado? Na lei do Senhor, e na sua lei eu medito. O que é meditar? Meditar não é ler, diga isso, meditar não é ler. Diga de novo, meditar não é ler, não é, nunca foi. Meditar é repetir o pensar, é repetir a ideia, é repetir e repetir até que ela se abra. Meditar é ruminar, é mastigar, é morder, é degustar aquilo até que aquilo se abra. Meditar não é ler, meditar é ficar pensando naquilo, procurando luz naquilo. Tem uma frase que eu falo, algumas pessoas não gostam: nem tudo que Deus falou, Deus fala. Olha isso aqui, mas tudo que Deus falou, o diabo fala. Preguei isso aqui recentemente. Tudo que Deus falou, o diabo pode falar. Agora Deus, nem tudo que Ele falou, Ele fala. Porque o nosso Deus não é um Deus que fala, gente. O nosso Deus não é um Deus que falou, nunca no passado, nunca, não tem isso na Bíblia, gente. Não é um Deus que falou, o nosso Deus fala. Você pode ler coisas a respeito do que Ele falou. Te digo, o diabo sabe o que Ele falou, mas o diabo não sabe o que Ele fala. Escuta isso, o diabo sabe o que Deus falou, mas o diabo não sabe o que Deus te fala. Ele fica doido, o diabo, porque ele não sabe. Está de dia, é fácil ter prazer no Senhor, né? E de noite, e nas trevas, na dificuldade. E quando você não consegue conciliar o sono à noite, onde está o seu prazer? Meu irmão, resolva isso e durma. Resolva isso e durma em paz. Pastor, mas se eu soubesse como está a minha vida, eu não quero saber, meu irmão. Eu não quero saber do teu problema, eu quero saber do Deus que você serve, do Deus que você adora, do Deus que você busca. Isso me interessa. Não importa a treva que você entrou, não importa a encruzilhada que você esteja passando, o que importa é o Deus que você serve, o Deus que você busca, o Deus que te guia.
Os abençoados têm prazer na lei do Senhor. Os abençoados meditam no Senhor, seja de dia, seja de noite, tem prazer nisso. Ele gosta do Senhor, ele não gosta do salário dele, porque tem pessoas que gostam do seu salário. Meu irmão, presta atenção, quando você gosta muito do seu Isaac, pode ser que Deus peça o seu Isaac. Então não se apegue muito ao seu Isaac, pelo amor de Deus. Não se apegue muito ao seu Isaac, porque poderá ser que você perca o seu Isaac. Se o seu Isaac tomar o lugar de Deus, você perde ele. Algumas pessoas estão perdendo o Isaac, porque estão priorizando o Isaac, em vez de priorizar a lei de Deus, a revelação de Deus, a iluminação de Deus. Os abençoados têm prazer na lei de Deus, gostam, têm gozo na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita, se entrelaça, se amarra com ela. Os abençoados têm prazer nisso. Qualquer coisa que venha contrariar, a gente expele, a gente expulsa, a gente não aceita. Eu tenho prazer na lei de Deus, na vontade de Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor, eu tenho prazer na sua lei.